o Senhor, Ele me deu uma palavra. E a palavra que o Senhor, Ele me deu, aleluia, que aquilo que é seu, não tem quem coloque a mão. Porque na sua mão é bênção, mas na mão errada não é bênção. E tem pessoas que elas são inflamadas pelo inimigo e elas acham que de alguma forma vai ficar, vai ocupar aquilo que não é para elas. Porque o Senhor tem para cada um, aleluia, o que é para eles. O que é para mim é para mim, o que é para você é para você. E é dessa forma que o Senhor trabalha. E o Senhor começou a ministrar no meu coração. Eu não ia falar sobre Naamã. Só que todo mundo sabe que ele era um comandante do exército da Síria, um homem muito estimado, né? Só que ele sofria de uma doença. E ao sofrer de uma doença, em uma das suas batalhas, ele leva uma menina como escrava para dentro da sua casa. E aquela menina ali, ela libera algo poderoso para ele. Eu estou resumindo a história para poder chegar aonde o Senhor me entregou. Mas tem pessoas que não conhecem, então eu estou dando uma resumida aqui. Então aquela menina foi para dentro da casa dele com um propósito de direcioná-lo. Tem coisa que acontece na nossa vida. Tem coisa que acontece com nós e muitas das vezes nós não entendemos o porquê Deus permite situações. E aquilo que o Senhor está permitindo na tua vida, aleluia, é para um propósito muito grande. É para um propósito gigantesco. E tem coisas que o Senhor revela com o passar do tempo. Tem coisas que não são reveladas imediatamente. Tem coisas que não são reveladas logo. Tem coisas que são, aleluia, revelada com o tempo, em questão de tempo, Deus começa a fazer, Deus começa a operar, aleluia. E aquela menina poderia ter ficado calada, aquela menina poderia não ter direcionado ele, poderia ter não dito, aleluia, que tinha um profeta que através do Senhor curaria, aleluia, aquela enfermidade. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Só que a menina direciona ele ir até o profeta, mas ele vai para o rei. Aleluia. E o rei da Síria manda ele para o rei de Israel. O rei de Israel fica apavorado, o profeta fica sabendo e manda chamar ele lá. Aleluia. Chegando lá, o profeta direciona ele a se banhar no Jordão 7 vezes. Aleluia. E você vê que dentro dessa situação, aonde ele se encontra, Naamã, em 2 Reis 5, a história começa. Que o Senhor tinha um propósito para a vida daquele homem. E o Senhor coloca aquele homem com pessoas que iriam direcionar ele a viver aquele propósito. Ele estava cercado de pessoas que o impulsionava, que o colocava para frente, que o direcionava. E hoje nós temos que olhar quais são as pessoas que têm nos cercado, quais são as pessoas que têm estado ao nosso lado. Será que essas pessoas estão nos impulsionando? Essas pessoas estão nos empurrando para frente? Ou será que essas pessoas estão nos puxando para trás? Porque tem gente, irmão, que é imã. Em vez de tu ir para frente, ela quer te dar rasteira para você cair. E nós temos que ter cuidado porque, infelizmente, existem pessoas ruins, más, que dão legalidade aos demônios, que dão brechas. E nós temos que estar atento. Aleluia. Só que eu vejo um homem que está carregado,
ali cercado de pessoas que impulsionava ele a continuar, que impulsionava ele, aleluia, a seguir. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Uma menina tinha de tudo para ficar calada, muda, mas ela fala. Por quê? Porque ela estava carregando dentro daquela casa uma chave que, aleluia, era direcionar. Uma chave através da liberação da palavra, direcionar ele até a casa do profeta. A raiva poderia ter tomado conta do coração dela. Por quê? Porque ela foi arrancada do seio da sua família. Mas mesmo assim, aquela menina carregava dentro dela princípios. E quem carrega princípios não quebra por qualquer coisa. Aleluia. E ela libera a palavra. Ela diz, aleluia, quem poderia fazer algo por ela. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E se você carrega uma palavra para destravar a vida de alguém, se você carrega uma palavra para liberar a vida de alguém, libere. Aleluia. Automaticamente, quando você libera para a vida de alguém, os céus libera para você. Quando aquela palavra daquela menina, aquele direcionamento ali é dado por ela, aleluia, nós vemos que dentro dela, ela já havia perdoado ele há muito tempo. E quando nós perdoamos, nós liberamos o outro e nós se liberamos. Não é assim? Eu não sei o que você precisa liberar hoje, mas eu quero dizer para você, há uma palavra direcionada de Deus para ti. E o Senhor vai falar contigo hoje aqui. Talvez você esteja dentro da situação e você não esteja achando solução. E você não esteja achando saída. Mas os céus te conhecem e o Senhor te vê. Aleluia. E nesta noite o Senhor vai te direcionar. Aleluia. Para que você escute, ouça e que você entenda o que o Senhor tem. Aleluia. Para você. E o que o Senhor tem para você. Aleluia. É grande. O que o Senhor tem para você é muito maior. O que o Senhor tem para você, aleluia, você nunca viveu, você vai viver, porque novas coisas o Senhor vai operar e o Senhor vai fazer novas coisas na tua vida e na tua história. Ainda nem se iniciou o que o Senhor, aleluia, quer que tu viva. Ainda nem começou o que o Senhor tem preparado, aleluia, mas quando começar, tu vais saber que o Senhor tem movimentado, que o Senhor tem movimentado muitas coisas e tem feito, aleluia, aquilo que hoje os teus olhos não enxergam, mas enxergarão. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E em 2 Reis 5 fala que Naamã chega até o profeta manda ele ir se banhar no Jordão. E no versículo 11 de 2 Reis 5 diz assim: mas Naamã ficou muito zangado e disse, eu pensava que pelo menos o profeta ia sair, ia falar comigo e que oraria ao Senhor, seu Deus, e que passaria a mão sobre o lugar doente e me curaria. Além disso, por acaso os rios Abana e Farpá em Damasco não são melhores do que qualquer rio da terra de Israel? Será que eu não poderia me lavar neles e ficar curado? E foi embora brabo. Olha só, então os seus empregados foram até o lugar onde ele estava e disseram, se o profeta mandasse o Senhor fazer alguma coisa difícil, por acaso o Senhor não faria? Por que é que o Senhor não pode se lavar, como ele disse, e ficar curado? Você está vendo? Se fosse outras pessoas, iria massagear o ego de Naamã. Se fosse outras pessoas, iria dizer assim, o Senhor tem toda a razão. O que o Senhor está falando é a pura verdade. Os bajuladores. Só que nós vemos aqui que eles eram apenas empregados. E eles falam com Naamã dizendo assim, se acaso, meu Senhor, o profeta não tivesse mandado o Senhor fazer uma coisa bem difícil, o Senhor não faria? O que ele está te pedindo é algo tão simples. E o Senhor está aí com uma soberba. O Senhor está aí brabo. Aleluia. Aí sabe,
O que aconteceu? Então ele desce até, aleluia, o Rio Jordão. Porque tem pessoas que, em vez de te conduzir para um milagre, te afasta, aleluia, do milagre. Então tenha cuidado, porque o inferno, ele não trabalha escancaradamente. Ele vem ganhando territórios, aleluia, sutilmente, para enganar, aleluia. E é aí onde que muitos caem. É aí onde que muitos não estão atentos. E acaba se entrelaçando no que não é para se entrelaçar. Aleluia. São com algumas palavras que você vai tendo discernimento. Se de fato quem está ao seu lado quer que você siga ou quer que você fique paralisado espiritualmente. E nós estamos em um momento aonde muitos estão, aleluia, em uma situação de paralisia espiritual. Aleluia. Aonde muitos não estão conseguindo discernir a vontade, aleluia, do Senhor. Depois que os empregados falam aquilo, ele vai agora. E aí ele banha. E ao banhar 7 vezes, ele sai curado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ele sai curado. E ele reconhece, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, que não existe nenhum Deus a não ser o Deus de Israel. O que o Senhor queria operar na vida daquele homem, aleluia, era tremendo. O que o Senhor queria trabalhar na vida dele era algo grande, aleluia. Só que ele teve pessoas do lado dele que contribuíram para aquilo que o Senhor, aleluia, tinha com ele. Porque tem pessoas que Deus usa para contribuir o que ele tem conosco. E tem pessoas que Deus vai usar para contribuir na tua jornada, para contribuir na tua trajetória. Você pode não estar entendendo. Você pode não estar compreendendo. Aleluia. Mas tem pessoas, aleluia, que elas podem destravar destinos. Aleluia. Você vê aqui que uma palavra daqueles empregados poderia travar o destino daquele homem. Aleluia. Por quê? Porque iria fermentá-lo. Se os empregados tivessem dito, é verdade, e tivesse dado cabimento a ele, ele não teria descido até o Jordão. E hoje aqui eu quero dizer algo da parte de Deus para você. E eu quero que você entenda e abra os seus ouvidos. Deus vai colocar pessoas do teu lado que te ajudarão a caminhar e chegar mais longe. O Senhor vai colocar pessoas do teu lado que segurarão a tua mão e que te conduzirá, aleluia, aos caminhos certos, não a caminhos errados. O Senhor vai bloquear da tua vida todos os atrapalhos que viriam até você. E eu vou entregar a você a visão que Deus me dá aqui. Quando o Senhor falava sobre atrapalho, que Ele iria bloquear. Aleluia. Você sabe que quando você está numa estrada, aleluia, e se uma rocha cair ali, a estrada não fica bloqueada? Eu via exatamente, aleluia, o Senhor bloqueando caminhos para aqueles que vinham com a intenção de lhe atrapalhar, que vinha com a intenção, aleluia, contra a vontade de Deus na sua vida. A partir de hoje, o Senhor te diz
Eu bloqueio os caminhos daqueles que viriam, aleluia, para te atrapalhar e para ocasionar prejuízos na tua vida. Prejuízo na tua história. O homem era cercado por pessoas que impulsionavam ele a seguir. Porque quando você já está ruim e que chega alguém, aleluia, para te desmotivar, parece que sua força, que sua esperança, aleluia, está sendo sugada. Só que hoje o Senhor manda dizer para você, aleluia, eu estou bloqueando todas as pessoas que vinham para atrapalhar o que eu, Senhor, tenho contigo. Eles não passarão pelo caminho com a intenção que há dentro do coração deles. Porque eu, o Senhor, aleluia, não deixarei. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aí o que foi que o Senhor me deu? Preste atenção. 2 Reis 5. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. 15. Depois ele voltou com todos os seus homens até o lugar onde Eliseu estava e disse: agora eu sei que no mundo inteiro não existe nenhum Deus, a não ser o Deus de Israel. Aceite um presente meu, por favor. Eliseu respondeu: juro pelo meu Senhor, o Deus vivo, a quem sirvo, que não aceitarei nenhum presente. Naamã insistiu com ele para que aceitasse, mas ele não quis. Aí Naamã disse: já que o Senhor não quer aceitar o meu presente, então deixe que eu leve para casa 2 mulas carregadas de terra, pois de agora em diante eu não vou oferecer sacrifícios e ofertas que são completamente queimadas a nenhum Deus, a não ser ao Deus, o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Você vê que Naamã quer retribuir, e ele quer retribuir com presente, mas o profeta não quer. Aleluia, o profeta não aceita. Porque não foi uma moeda de troca. Aleluia. O profeta liberou a palavra, porque o Senhor, aleluia, é um Deus que tinha liberado para o profeta. Porque o profeta, ele não tem poder de nada, a não ser aquilo que Deus dá. E tem pessoas que acham que o dom é uma moeda de troca. E o dom não é uma moeda de troca. Deus usa pela graça, pela misericórdia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Só que nós vemos aqui dentro da história que Geazi, aleluia, ele quer ultrapassar um lugar que não é dele. E quer meter a mão em algo que não é para ele. E isso é um perigo. Aleluia. Era algo destinado ao profeta. E por mais que o profeta não quisesse o presente, Geazi não tinha o direito de meter a mão no que era, aleluia, do profeta, independente se ele quis ou não. Nós vemos uma inveja encoberta, a qual um homem carregava dentro do seu coração. Porque tem pessoas, aleluia, que muitas das vezes está do nosso lado, mas não está com o coração como deveria. E deixa se inflamar pelaquilo que os olhos vê. Aleluia. E você vê aqui, quando Naamã já estava um pouco longe, Geazi, o empregado de Eliseu, começou a pensar: o meu patrão deixou que Naamã fosse embora, sem pegar nada, ele deveria ter aceitado o que o Sírio estava oferecendo. Juro pelo Senhor Deus vivo que vou correr atrás dele e receber alguma coisa. Ele queria receber o que não era dele. Como é que eu quero receber algo que não é para mim? Como é que eu quero receber algo que não foi destinado a mim? É um perigo você querer colocar a mão no que é do outro. É um perigo você querer o que
Orabarra sobre calabás. Só que já estava, aleluia, um sentimento oculto, aleluia, dentro do coração de Geazi que ele carregava. E o presente faz aquele sentimento, ou seja, o gatilho é acionado do sentimento que já estava dentro dele. Tem situações que Deus coloca eu e você de frente e ocasiona um gatilho para eu e você saber que aquela determinada situação ainda precisa de uma cura. E ele deixa ali a inveja sobressair. Ele deixa a inveja dominá-lo. E ele quer algo que não pertencia a ele. O Senhor te trouxe aqui hoje para dizer para você: o que é teu é teu. Aleluia. Não queira o que é do outro, mas aquilo que é seu. Ninguém tira, ninguém pega, ninguém coloca a mão. Sabe por quê? Porque na sua mão é uma bênção. Mas na mão do outro não é. A Arca da Aliança, enquanto estava na mão do povo de Deus, na mão do povo de Israel, era uma bênção. Mas quando caía na mão do inimigo, trazia maldição. Sabe por quê, irmãs? Porque tem coisa que Deus dá especialmente para os deles. Aleluia. Para os dele. Tem coisa que Deus faz na vida daquele irmão e não vai funcionar na tua vida. Por quê? Porque Deus quer te dar algo diferente. Nem tudo que deu certo na vida do outro vai dar certo na tua vida. Porque aquilo era o que Deus tinha para ele. Não para você. Lembra de Isaac? Todo mundo estava indo para o Egito. Todo mundo estava indo de carrada. Só que o Senhor fala com Isaac: não, você não vai. Não é para lá que eu quero que você vá. Então nós temos que estar atentos às direções de Deus, porque Deus nos direciona. Aleluia. Nós temos que estar atentos porque Deus sabe como, aleluia, operar em nós e através de nós. Só que nós vemos aqui um homem que quer colocar a mão no que não é dele. E o que é que faz? Vem com mentira. Aleluia. Deus não habita onde há mentira. Porque o pai da mentira é o diabo. Se você mente, já está dizendo: é o que, filho? Porque o pai é ele. Tem uma desculpazinha, inventa uma coisinha. Não faça isso, legalidade. Oh, rabaraba sobre de calabás. Abre porta, brecha. Tem gente que não quer receber o outro em casa e diz: não estou em casa. Diga: não venha, não quero receber ninguém. Mas não minta. Se não quer receber, a casa é tua. Pra que tá mentindo? Não estou bem, irmã. Sempre que está com a saúde intacta, depois aí não está bem de verdade. Não quero receber, não vem agora, não estou com ânimo. Fale a verdade e seja sincera. Mas para de abrir brechinhas, que são portais grandes. É tempo de mudança. Aleluia. 2 Reis 5. Aleluia. Versículo 21. Então Geazi saiu correndo. Veja só.
Quando Naamã viu que um homem vinha correndo atrás dele, desceu do carro e perguntou: aconteceu alguma coisa? Aí ele: não, respondeu Geazi, mas o meu patrão mandou dizer que agora mesmo chegaram 2 membros de um grupo de profetas da região montanhosa de Efraim. Então ele gostaria que o Senhor desse a ele uns 30 quilos de prata e 2 mudas de roupa fina. Naamã disse: por favor, leve 70 quilos de prata. E insistiu com ele. Então pôs a prata em 2 sacos e entregou a prata e as 2 mudas de roupa fina, aleluia, aos 2 dos seus empregados. Mandou que ele fosse na frente de Geazi, aleluia. Você tá vendo? Ele vai atrás. Tem gente que corre atrás do problema. Olha aqui. Então Geazi 21 saiu correndo. Saiu correndo atrás de Naamã. Saiu correndo atrás do problema. E sabe o que é que o Senhor falava comigo? Tem muita gente correndo atrás de problema. Tem muita gente que o problema não chega até ele. É ele que vai até o problema. Olha a mentira. Diz que chegou. Aleluia. Chegou. Aleluia. 2 membros do grupo de profeta. E que o profeta tinha mandado pedir ser um profeta até mandado. Aleluia. Enganação, mentira, inveja, usurpação. Tem coisa, aleluia, que Deus expôs. O que vai ser exposto em Geazi era o que ele carregava. Quando eles chegaram ao morro onde Eliseu morava, Geazi pegou os 2 sacos e carregou para dentro de casa. Olha, depois mandou embora os empregados de Naamã. Entrou em casa de novo e foi falar com Eliseu. Este perguntou: onde é que você foi? Eu não fui a lugar nenhum, respondeu Geazi. O profeta pergunta já sabendo. O profeta pergunta já sabendo de tudo. Aleluia. Quando o profeta Eliseu perguntou, já sabendo, porque o Senhor já tinha falado para ele. Ali ele poderia ter falado a verdade, mas outra vez ele omitiu. Coloca para dentro de casa o que não era dele. Quer colocar a mão no que não era dele. Aleluia. Mas Eliseu disse: o meu espírito estava com você quando aquele homem desceu do carro para falar com você. Esta não era a ocasião para você aceitar dinheiro e roupa. Plantações de oliveira de uva, ovelhas, gatos. Aleluia. Ou empregado e empregada. Portanto, a doença de Naamã vai pegar em você e os seus descendentes. Aleluia. A terão para sempre. Quando saiu dali, Geazi tinha pegado a doença e a sua pele estava branca como a neve. Você vê que o que ele carregava dentro foi revelado fora. Aleluia. O que ele carregava dentro foi revelado fora. Aleluia. Por causa da mentira. Aleluia. Por causa da mentira. Olha a maldição que ele trouxe. Não só para ele, mas para a geração ali dele. Os parentes dele. Aleluia. Você está entendendo? Quando se abre uma legalidade no mundo espiritual. Tem gente, irmãs, que não estão nem aí. Tem gente que acha, aleluia, que omitir
que ser omisso. Tem gente que acha que desculpa, que não é verídica, aleluia, não tem nada a ver. E você está abrindo portais para a sua vida. E às vezes você diz assim, eu estou fazendo tudo certo. E está mentindo. Uma coisinha ali, outra coisinha acolá. E o Senhor está dizendo, eu quero sinceridade. O Senhor está dizendo, em tudo seja direto. A palavra tem que ser sim, a palavra tem que ser não. Se não quer fazer, diga não. Se dá para fazer e quer fazer, diga sim. Nós precisamos, irmãos, aleluia, andar como a palavra manda. Porque se não andarmos como a palavra manda, nós ficamos marchando em ciclos. Esse negócio que não tem nada a ver, nada com nada, tá fazendo muitas pessoas paralisadas espiritualmente. As coisas não acontecerem. E eu vou dizer algo porque o Senhor tá mandando eu falar. Tem muita gente que quer viver uma bênção, uma vitória, o novo, a mudança. Mas está cheia de pendências, de situações que não são resolvidas e que precisam se resolver. Está cheio de coisinhas que precisam ser arrumadas. Oh, rabadada, subragarapa. Está cheia de mazelas. E o Senhor está dizendo, é tempo de você levantar o tapete e tirar a poeira de baixo. É tempo de levantar o tapete e tirar a poeira de baixo. Irmãos, nós temos que saber que não tem pecadinho e não tem pecadão. Tem consequências diferentes. As consequências são diferentes. Uma pessoa que mata, ela vai passar tantos anos na prisão. Mas é pecado. Uma pessoa que rouba, a pena é diferente. A consequência é diferente, mas é o mesmo pecado. Então tem pessoas se embaraçando e estão embaraçadas por conta de coisas pequenas, por causa das raposinhas. Ei, não eram as raposonas, não. Eram as raposinhas pequenininhas. O rabaraba sobre calabarabas. E o Senhor está dizendo, é tempo de tirar as raposinhas. Porque são elas que estão fazendo um estrago. Aleluia. E sabe por que o Senhor nos alerta dessa forma? Porque o Senhor nos ama. E Ele não quer que nós se perda. Aleluia. Tem gente que fica enraivada quando Deus fala para ela se consertar, irmã. Aleluia. Seja privilegiada. Eu aprendi que quando Deus diz assim, filha, se conserte. É amor, é zelo. Sabe por quê? Porque tem gente que tá tão errado que Deus nem tá mais falando com ele para ele se consertar. Porque sabe que não vai ouvir. Você tá entendendo? Quando o Senhor diz assim, minha filha, se aprume, fique feliz. Porque o Senhor corrige quem Ele ama. Um dia desse o Senhor me repreendeu. Porque o Senhor não passa a mão na minha cabeça, não. O Senhor me repreendeu, eu chorei. E o Senhor disse assim, você devia se alegrar, minha filha. Se alegrar porque eu falo com você, mando você se corrigir, mando você olhar para você. Tem gente que eu nem falo mais. E quando eu falo é com zelo, quando eu falo é com amor. Quando eu falo é para haver mudança. Oh, rabasobre calabaxeria rabas. E o Senhor falava comigo, o Senhor dizia, tem muita gente enrolada
Arames farpados. Vou dizer porque Deus mandou. Talvez hoje você não venha aqui para ouvir essa palavra. Mas é a palavra que Deus tem para você. Aleluia. Tem pessoas que estão enroladas. Aleluia. Em arames farpados. Não tem aqueles arames farpados? Aleluia. E é muito fácil porque a ponta está desprendida. O rabarra sobre calabas. É só ir, ó, desenrolando. Chegou o tempo de você se desenrolar do que te prende. Por quê? Porque tem coisa que Deus não vai fazer por você. Não vai. Tem coisa que Deus não vai fazer, é você que tem que fazer. Esses dias, o Senhor me deu uma visão que eu não contei aqui, porque tem coisas que Deus me dá e eu não conto. Aleluia. E eu via um pássaro dentro de uma gaiola e eu via a gaiola fechada e a chave lá. Aí o Senhor falou comigo, o Senhor disse assim, ó, tem pessoas assim, a chave tá lá e ainda continua presa. Tá diante delas, mas continua no mesmo lugar. O rabaraba sorrede calabas. Haraba surianagia séria. Por quê? Porque tem coisas que tem que haver mudança em nós. Posicionamento. E é nós que temos que tomar esse posicionamento. E se vocês verem dentro dessa situação, foram tantas legalidades abertas que este homem abriu mentira, inveja. Aleluia. Pensando que o profeta não saberia do que ele tinha feito. E o profeta fala com ele, como aqui já foi lido. O meu espírito estava com você, eu já tinha visto. Tudo que você fez, eu já vi. Aleluia. Por quê? Você acha que Deus não está vendo? Você acha que está enganando quem? Aleluia. Porque o Senhor sabe de todas as coisas. E o Senhor diz, hoje é noite de decisão, é noite de confronto. Hoje é noite de sair de cima do muro, de sacudir o tapete e tirar o pó de baixo. Arabar de calabás. Você sabe onde mudar. Eu sei o que eu tenho que mudar. E o Senhor veio aqui para falar conosco nesta noite através da sua palavra. Porque Ele quer que eu e você, aleluia, se dê bem. Porque aqueles que obedecem, que andam diante da vontade do Senhor, não tem como se dar mal. Não tem como se dar mal, não. Aleluia. Porque os caminhos que o Senhor nos leva são caminhos certos. E sabe o que é que o Senhor está dizendo? Eu estou te levando, te direcionando pelo caminho certo. Aleluia. Você não se perde no meio do caminho. Eu quero que você imagine você em uma estrada reta, sem curva, sem perigo. E que no início dessa estrada você já consegue ver o fim dela. Você consegue imaginar? Imagina comigo. Aleluia. Este é o caminho que Deus tem para nós. Um caminho certo, um caminho reto. Aonde, quando nós estamos ouvindo a voz do Senhor, nós não se perdemos. O Senhor não tem atalho. O
Aleluia. Mas tem gente que prefere, aleluia, sair do caminho reto, sair do caminho de segurança e ir para caminhos que não são seguros. E o Senhor lhe trouxe hoje aqui para dizer para você, não saia do caminho de segurança. Não saia do caminho seguro. Aleluia, porque no caminho de segurança, porque no caminho seguro, eu, o Senhor, te sustento. Eu, o Senhor, te direciono. Oh, rabar de cá, subiana sépia. Arabarabassore de calaba. E eu tenho caminhos, aleluia, novos e preparados para aqueles, aleluia, que estão, aleluia, debaixo da minha vontade. O Senhor tem preparado porções sobre calabas para ti. O Senhor tem preparado porções para ti. Aleluia. Ei, você vai ser sustentada por Deus. O Senhor vai te sustentar com porções do céu. O Senhor manda dizer para você, não vai faltar nada. O Senhor manda dizer para você, eu sou o Deus que te sustento. Aleluia. Eu sou o Deus que, aleluia, preparo porções para ti. Eu sou o Deus que chego e te entrego. O Senhor cuidava do povo que tinha saído do Egito, lá no deserto. E eles ali, aleluia, pegavam maná todo dia em porções, porque o do dia de hoje não servia para o dia de amanhã. Nós ficamos muito preocupados, aleluia, mas é o Senhor que faz, aleluia. E o Senhor diz assim, por que tu se preocupa se sou eu que faço? Por que tu se preocupa se sou eu que entrego? Eu via várias porções, aleluia, preparada. Não tem quando você, aleluia, ganha aquelas cestas de café da manhã que vem aquelas frutas com papel filme? Aleluia. Eu via vários pratinhos daquele, mas não é pratos do inimigo. O Senhor falou comigo, era porções. Aleluia. Rabá, xerê, de calabás. Era porções dele. Aleluia. Era porções dele a ser entregue. Porque para cada dia, diz o Senhor, eu tenho a minha porção sobre a tua vida. Eu tenho a minha porção para te entregar. Oh, rabaraba, sobre de calabaraba. Aleluia. E eu via várias frutas e um papelzinho filme ali. Só que eu não via elas partidas, eu via elas inteiras. Aleluia, maçã, pera. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Manga, arai de casubianaia. E o Senhor diz, sabe o que essas porções representam? Representam o meu cuidado na tua vida. Representa o Deus que supre. Representa o Deus que chega. Representa, aleluia, os frutos, aleluia, que serão colhidos pela tua mão. Porque os frutos serão colhidos pelas tuas mãos. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Outra coisa que eu preciso entregar que Deus falava, aleluia, comigo. E o Senhor dizia assim, aleluia, quando eu estava lendo a palavra do Senhor, eu estava meditando antes de entrar, aleluia, na live. E o Senhor falava assim, aleluia, não despreze o pouco. Não despreze o pouco, porque do pouco eu faço muito. Do pouco, aleluia, eu transbordo. Do pouco eu multiplico. E o Senhor diz assim, vou eu multiplicar o pouco.
Vou eu multiplicar o pouco. As porções que hoje está sendo servida, aleluia, se tornarão banquetes. Se tornarão banquetes. Porque o Senhor é quem faz. Então, muitas das vezes, nós não queremos validar o pouco. Aleluia, por ver que é pouco, mas é o suficiente. É o suficiente. E o Senhor dizia assim, o Deus, aleluia, que está contigo no pouco, é o Deus que vai fazer tu passar pela porta, aleluia, e vai te colocar no muito. Tu estás num tempo de transição. Tu estás num tempo, aleluia, aonde Deus está te moldando. Porque o Senhor está te preparando. Eu já visualizei a porta aberta, a qual Deus me mostrou aqui. E sabe por que você ainda não passou por ela? Aleluia. Sabe por que Deus não permitiu você adentrar ainda por ela? Porque tu sabe que diante de ti já tem uma porta aberta. Aleluia. Porque o Senhor está te preparando para quando tu passar por lá. O teu coração não está no que está lá, mas o teu coração está nele. Mas para o teu coração está nele. Porque o que o Senhor faz eu ver, aleluia, o que tem depois da porta, minha irmã. Se eu fosse você, eu pedia para Deus abrir a tua visão. Porque é coisa grande, é coisa linda. E se você não tiver estrutura, aleluia, você não permanece na presença de Deus. E por isso que o Senhor está te preparando, te dando estrutura, para você não deixar a vaidade, a soberba, o orgulho. Coisas grandes Deus tem para colocar na tua mão, mulher. Coisas grandes Deus tem do outro lado da porta. Pela porta eu consigo ver um lago e eu consigo ver, aleluia, uma árvore plantada. A água transparente. E essa água representa a abundância, a graça, o favor, de Deus sobre ti, por isso que a guerra é grande, porque depois que tu passar por a porta, tu vai ver a tua vida mudar. Tu não tem noção da grandeza do que é. Engraçado que o que é pra tu, o outro não pode passar. O que é pra tu é teu. E o Senhor diz assim, não tenha medo, é teu. O Senhor diz assim, não tenha medo, é teu. É você que vai acessar, é você que vai chegar do outro lado. Aleluia. Nunca mais a tua vida será igual.
Aleluia. Nunca mais será do mesmo jeito, porque tudo que tu viveu até hoje não se compara ao acesso que foi aberto para você, porque está aberto, irmão. Eu posso contemplar, pede a Deus para tu ver também. Peça a Deus para abrir a tua visão, para tu ver o que eu estou vendo, para tu contemplar o que o Senhor está me mostrando aqui. Aleluia. Já foi aberto esse acesso. Só falta você passar. Há uma estrutura de Deus para a tua vida. Aleluia. E quando você passar, você não volta mais para trás. Aleluia. Você vai seguir adiante. São muitas coisas grandes que Deus vai colocar na tua mão. Tudo que tu sonhou é minúsculo ao que Deus vai fazer. Tudo que tu sonhou não se compara ao que tu vai viver. Aleluia. Esse tempo, aleluia, que você está sendo arrochada, que você está sendo espremida. É o tempo que Deus está te alicerçando. É o tempo em que Deus está te alicerçando. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Sabe por quê? Porque você não vai cair com o que você vai ter. Meu Deus. Você não vai cair com o que você vai ter. Você não vai cair com o que você vai ter. Muitos tropeçam. Muitos caem. E o Senhor manda dizer para você, diga para ela que é a consequência da obediência dela. É a consequência da obediência. Aleluia. Quando obedece, vive. Quando obedece, aleluia, não é limitado. Você vê que aqui está limitado, não está cheio. Aleluia, mas o Senhor manda dizer que transborda. E o que Ele tem para a tua vida vai transbordar. Você viveu o ajuste. Aleluia. No mês passado foi ajuste. Aleluia, de Deus. Não tem quando você pega um parafuso e você começa ali a ajustar ele e arrochar. Você foi tão arrochada no mês passado. Eita, que você pensava, aleluia, que ia se partir porque o arroxo foi grande e foi difícil demais. Mas o Senhor manda dizer para você, aleluia, a mesma mão que arroxou é a mesma que afrouxa, meu Deus. A mesma mão que arrochou, aleluia, a mesma mão que está afrouxando. É a mesma mão que está afrouxando o que foi arrochado. Agora vai, aleluia, afrouxar. Agora vai afrouxar. É o Senhor que vou fazer. Aleluia. É eu, o Senhor, que vou fazer. Vou te entregar e eu preciso que você receba. Mas eu quero que você, aleluia, esteja ligado com o que Deus está falando, irmãs. Eu quero que o Espírito do Senhor testifique no teu coração. Aleluia. E eu quero que você entenda o que Deus está falando com você. Aleluia. E se você entende, você crê, eu só estou falando para os que creem. Para aqueles que não creem, não precisa fazer nada. Não precisa fazer nada.
mas para aqueles que acreditam, para aqueles que creem, para aqueles que querem viver. Aleluia. Para aqueles, aleluia, que anseia, aleluia, o novo da parte de Deus. Aleluia. Porque tem novo da parte de Deus. Deixa eu entregar aqui, senão eu vou me esquecer. Aleluia. Eu via como se fosse muita areia espalhada. Aleluia. E eu via como se... Não tem quando você está juntando aquela areia em um só canto que estava espalhado? O Senhor falava comigo aqui, o Senhor dizia assim, o que está espalhado, vou eu juntar. O que está espalhado eu vou juntar. O que está espalhado eu vou juntar. Deixa eu entregar aqui, aleluia, a outra visão que Deus me deu, se não me esqueça, irmãs. Aleluia. Faça assim com suas mãos. Aleluia. Se você crê, faça assim com suas mãos. Você só faça se você crê. E eu quero que você sinta, nesse momento, a presença de Deus. Sabe por quê, irmãs? Aqui tem uma porta. E eu vi uma visão dessa porta. E essa porta representa a casa de muitas pessoas que estão aqui. Aleluia. E eu via, aleluia, um homem de branco. Parado nesta porta. Eu não consigo ver o rosto do homem. Mas ele está em pé e eu via ele. Como se ele tivesse com uma muda de roupa. Aleluia, nas mãos. Sabe, como se tivesse com uma muda de roupa assim nas mãos e em pé. E eu via como se essa muda de roupa fosse passada, aleluia, para as mãos de muitos que estão aqui. E o Senhor diz assim, eu sou o Deus que estou visitando, trocando as vestes de muitos, porque eu, o Senhor, estou trazendo novo. Eu, o Senhor, estou vestindo com honra. Eu, o Senhor, estou arrancando da vergonha. O Espírito do Senhor irá testificar com você. E a testificação é a presença do grande. E o Senhor está dizendo, eu estou visitando a tua casa. Eu estou visitando a tua casa. E estou colocando nas tuas mãos. Sinta a minha presença. Neste momento, porque estou a passar e a te entregar este presente. Ei, dei calabaço. Rabarabaço e dai que adagas. Ei, rabarabachei adagas e dei cabalturi arabas. E dei cabassura manto de arabaçu e adas. Arabaçu e ande canturi anai arabaçu e arabas. E dei canturi anai asu e dei calabas. Rabachei barabaçu e anarabas. Eu te tiro da vergonha. Miricamando que anagia sobre anai. Eu te arranco da humilhação. Deicai suriana rabas. E eu, o Senhor, te faço, aleluia, assentar. Anaia sobre calabas. Em mesas grandes,
Estou preparando uma mesa de honra para você, bem diante daqueles que se levantaram contra a tua vida. Raideica sobre Arábia. Porque eis que o tempo chegou, e o tempo que chegou é o tempo da dupla honra, e o Deus que está fazendo, Ele te visita neste momento. Deus mostrou que está chegando. Aleluia. Quando eu sentei aqui, aleluia, eu vi um relógio marcando a hora. Eu vejo um relógio marcando a hora. Marcando a hora da tua vitória. Marcando a hora da tua vitória. Marcando a hora do teu milagre. Não tenha medo, irmã, de sentir a presença de Deus, não. Não tenha medo de falar línguas estranhas, não é coisa da tua cabeça, não. Tem gente que está aqui, irmãs, aleluia, que está sentindo vontade de falar em línguas estranhas, mas há um medo que bloqueia, achando que é coisa da mente. E o Senhor está dizendo: não é coisa da mente, é o meu espírito. Não tenha medo, abre a boca e fala. É para tua edificação, é para, aleluia, é para testificar o meu espírito. O Espírito Santo do Senhor, aleluia, está entrando em casas, e o Senhor está dizendo: eu sou o Deus que estou visitando. Estou visitando. Estou visitando. Eu vejo uma sujeira saindo. Eu vejo uma sujeira saindo. Sabe quando, aleluia, o Senhor visita, aleluia, uma casa, e a glória dele resplandece sobre essa casa, e aquilo que estava em trevas, aleluia, recebe a luz. Eu via como se fosse uma sujeira, como se aquela casa fosse, aleluia, lavada, e aquela sujeira saía na água, aleluia, imunda. O Senhor está dizendo: eis que eu estou limpando a casa. Eis que eu estou limpando a casa. Eu estou limpando a casa. Que me derra sobre de calabachépia. O que estava sujo eu estou tirando. Eu estou tirando. Olha eu aí na tua casa. Olha eu aí na tua casa. Ei, mulher, estou eu visitando os teus pés. Rabacanda sobre de que me derras. Estou eu visitando os teus pés. Eu vi uma mulher com os pés amarrados. Meu Deus. Eu vi uma mulher com os pés amarrados, com os pés atados, correntes. Mas o Senhor está dizendo: enquanto tu marcha, enquanto tu marcha, eu estou quebrando a corrente. Enquanto tu marcha, eu estou quebrando a corrente. Enquanto tu marcha, eu estou quebrando a corrente. Olha aí, ó. Olha eu visitando. Olha eu desmanchando. Olha eu fazendo. Ai, decanto, camande, araba. Agora tu vai sentir assim, ó, como se a minha mão pegasse na tua coluna, mesmo no meio da espinha. E eu, o Senhor, visito agora os teus ossos. Visito agora os
teus ossos. Visita agora os teus ossos. Visita agora os teus ossos. Visita agora os teus ossos. Arranco. Arabadagassúria de calabaxere de calabarabaraba. Vão ouvir falar de mim, vão ouvir falar que eu sou o Senhor, o Criador, rabar de calçubre de calabar, e estou operando nesta noite, amém, glória a Deus, aleluia. Aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia, aleluia. Riada shake asuyana. Iriandaga sobre calabas. Eu vejo Deus marcando a data de um casamento. Eu via como se fosse... Aleluia, sabe quando você é convidado para um casamento e tem a data ali? Aleluia, quando você abre o convite e vem ali, aleluia, especificando tudo. Aleluia, só que o Senhor fala que a data, aleluia, de quando acontecerá. Deus já carimbou, o inferno não queria. Mas o Senhor diz, vai acontecer para a glória do meu nome, amém? Aleluia.